Dizer apenas que eu entendi que depois de terem sido ouvidos os conselhos municipais, que era este o momento exatamente antes da Assembleia Geral dos Amigos do Coliseu, de trazer aqui esta questão, naturalmente para a deliberação do Executivo. Sei que a Sra. Vereadora Lafia tinha dito que este assunto deveria cá vir, e acho que deve vir, e cá está ele, neste preciso tempo, ou seja, depois de ouvidos os Conselhos Municipais, conhecem o parecer que foi aprovado, mas naturalmente é o Executivo que é soberano nesta matéria, e é ao Executivo que cabe agora deliberar se é esta a proposta que a Câmara Municipal deve apresentar em sede própria, que é a Associação dos Amigos do Coliseu. Nós não nos podemos substituir à Associação dos Amigos do Coliseu, mas estamos a tomar, digamos, uma iniciativa legislativa, quase assim, em sede da Associação dos Amigos do Coliseu. Portanto, este é o momento para nós discutirmos esta questão. Nós consideramos que a proposta de mandato que é atribuída ao Sr. Presidente da Câmara acautela os problemas principais que nós queremos ver assegurados num eventual processo de concessão do Coliseu, a saber, as questões de natureza patrimonial e de uso do edifício, que são essenciais. O edifício é emblemático também pela sua beleza arquitetónica, é um projeto de um grande arquiteto português, e faz todo sentido que as questões patrimoniais sejam acauteladas e que, evidentemente, se continue a tratar de uma sala de espetáculos, uma sala multifunções, mas no essencial de uma sala para espetáculos de natureza cultural e de natureza cívica ou política, é aquilo para que o Coliseu, grosso modo, serviu nos últimos 80 anos. Em segundo lugar, a preservação da Associação dos Amigos do Coliseu, quer do ponto de vista da sua instalação física. Ela tem que, em algum sítio, estar. Não faz muito sentido que a Associação dos Amigos do Coliseu não venha a estar no Coliseu, é a proprietária do imóvel, e é uma associação que ainda por cima tem uma gênese que eu acho que diz muito do caráter da cidade do Porto. E, finalmente, as questões relativas aos contratos de trabalho dos colaboradores do Coliseu. Estas são as nossas preocupações essenciais. Nós sabemos que existe hoje na cidade do Porto, também concessionado a uma empresa privada, um outro espaço idêntico, estou a falar do pavilhão Rosa Mota, que tem finalidades diversas, entre as quais a de realizar grandes eventos na área da cultura. Temos preocupação, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, com o que se pode vir a passar a seguir, sobretudo se as obras de reabilitação do Coliseu e de todo este processo com um eventual concessionário implicar encerramento, implicar paralisação, e o que pode acontecer no futuro ao Coliseu do Porto. O PSD não tem nada contra o princípio da concessão, pelo contrário, acha que é uma solução perfeitamente passível, mas nestas coisas, eu penso que alguém já disse isso, o diabo está nos detalhes, não é? E, portanto, contra o princípio da concessão não temos nada contra, é preciso ver o que é que, de facto, se faz. A proposta da Câmara já define alguns princípios com os quais concordamos e, portanto, desse ponto de vista, não nada a objetar quanto aos princípios, mas depois é preciso também ver exatamente o que é que se faz. Mas há uma preocupação que eu tenho e que eu gostaria de ver, pelo menos, devidamente ponderado. E a preocupação que eu tenho é esta. Neste momento, a cidade do Porto tem duas infraestruturas com capacidade para espetáculos com mais de 1000 pessoas, é o Coliseu e o Pavilhão Rosa Mota. É bom que haja essa diversidade. A minha preocupação é se, em resultado da concessão, essa diversidade desaparece. Eu acho que é bom que haja concorrência. E não acho que o facto de haver concorrência, ao contrário do que diz a Sra. Vereadora da CDU, implique falência. Pelo contrário, eu acho que o setor privado funciona muito melhor em concorrência, e é exatamente quando há concorrência que o setor privado funciona bem. Não vejo que um caderno de encargos possa impedir que alguém que, ainda por cima, em consórcio opera um determinado equipamento, como é que o podemos impedir de concorrer a outro? Portanto, diria, oxalá que venha a haver mesmo concorrência. Nós vamos ter na cidade
concorrência, por exemplo, na atração de concertos já hoje existe. E hoje existe também com a Casa da Música. A própria Casa da Música, como sabe, hoje em dia também já funciona como barriga de aluguer, ou seja, se nós quisermos ver um concerto do nosso amigo Pedro Abrunhosa, eu sei que também é amigo dele, podemos fazê-lo no Coliseu, podemos vê-lo na Casa da Música ou podemos vê-lo no Rosa Mota. A verdade é esta, e já aconteceram. Essa concorrência, só por si, parece-me garantir mais ou menos que a preocupação que tem, que eu reconheço, apesar de tudo, não nos deva matar, não nos deva afligir. A minha convicção é que qualquer que seja a entidade que venha a concorrer aqui, vai procurar naturalmente fazer o quê? Ocupar a sala. Aquilo que a área metropolitana diz é assim, mesmo que haja fundos, fundos para overbooking, a quem compete fazer a atribuição desses fundos é a área metropolitana, porque é assim na área da cultura. E aquilo que o senhor Presidente da área metropolitana disse foi, apesar da área metropolitana participar no Coliseu, não sente que, na possibilidade de overbooking, que venham mais fundos para o Porto, nomeadamente porque já vieram, olha, para o Teatro Nacional de São João, que foi, aliás, anunciado ainda na sexta-feira, em que foram 2.600.000 euros. E, portanto, o que ele diz é assim, no âmbito da coesão territorial da área metropolitana, havendo inúmeros pedidos, os 300 ou 400 ou 500 mil euros que vão sobrar do Portugal 2020 na área da cultura, nunca poderiam sequer ser atribuídos à cidade, a um equipamento na cidade do Porto. Mas, a ver, seriam 400 ou 500 ou 600 mil euros. Aquilo que é verdade é assim, o município do Porto manteve sempre e mantém a sua disponibilidade para entrar com o equivalente à componente nacional destas obras. Isso não está em dúvida e nós... Agora, a verdade é que, não havendo recurso externo ao Portugal 2020, haveria ainda assim a necessidade de encontrar outra solução, e outra solução teria que ser através dos parceiros, se quiser, dos parceiros institucionais ou dos parceiros corporativos. Sabendo nós que a AGA já deu o seu contributo, haveria que ser o Ministério da Cultura ou a área metropolitana. A área metropolitana não pode, porque só pode por voto unânime dos seus associados, o que, como compreende, é impossível. E, portanto, o Ministério da Cultura, aquilo que diz também considera que, neste momento, não há nenhuma situação possível para rapidamente prover esta necessidade. Ora, em função disto, nós, no fundo, vivemos com o que temos e devemos procurar encontrar soluções, não em função daquilo que seria aquilo que todos nós, provavelmente, poderíamos desejar, e tentar encontrar uma solução remedial. Ora, eu aqui partilho do seu pensamento. Um equipamento que tem condições para, cumprindo as funções que aqui estão definidas, que são as funções que nós chamamos de interesse público, parece-me estarem acauteladas nesta proposta. Se ao mesmo tempo conseguimos que os privados façam investimento, não tendo que ser um investimento público, principalmente para uma atividade em que os privados têm mais know-how do que o público, parece-me que nós não devemos menosprezar essa hipótese, bem pelo contrário, devemos potenciá-la.